Fala pessoal, boa tarde, Fábio Barreta, no Coancast, 25º Coancast. Convidar aqui um parceiro aí, né, já há alguns anos, já palestrou aqui na Coan, grande, publica conteúdo com frequência aí, né? Então, muito obrigado aí pelo convite aí, ter aceito o convite, né, o Wagner aí. Vamos lá, né? Vamos falar aí sobre tecnologia e a inteligência artificial em sistemas de gestão podem ser usados para melhorar o ambiente de negócios, né? Obrigado pelo convite aí, Marcelo, Silvano, nossa Caterina aqui, que estamos nos bastidores aqui, o pessoal que está acompanhando a gente aqui. E é isso, Fabio, obrigado pelo convite aí, estamos aqui para falar um pouquinho, né? Tecnologia, sistemas de informações, agora com a reforma tributária também tem um impacto grande, né? E como que as empresas precisam se organizar para sobreviver, né? Hoje é figura carimbada aqui, né? Já tá toda hora em vários podcasts, né? E o Silvano tá estreando aqui no primeiro podcast. Espero que, né, que você venha mais aqui, apareça mais, e falar mais de gestão empresarial. É um tema que envolve muito a parte de gestão financeira, né? Então, dá a palavrinha aí. Excelente, cara. Primeiramente, agradeço o convite, estar aqui com o nosso mestre do sistemas aí, né? Falar um pouquinho do mercado aí, como que a gente está se posicionando, falar um pouquinho das novidades e principalmente falar dessa estruturação financeira que vem, né? Tudo que acontece hoje, o financeiro está por trás, né? Ou está junto, né? Então, isso é mega importante aí. Então, obrigado aí pelo espaço. Vai ser um excelente bate-papo aqui. Wagner, como é que o pessoal já está preparado para essa questão de inteligência artificial, sistema de gestão, sistema financeiro? Como é que está o cenário? Puta, Marcelo, eu vou ter que dar alguns passos para trás aí, viu, cara? Vou ter que dar alguns passos para trás. Primeiro, sobre sistemas de informação. 90% das empresas do Brasil, elas começam uma empresa sem software. Então nós temos uma questão educativa, né? Uma questão de educação. Até o Fábio estava comentando, né? Os empresários não estão ainda preocupados com isso, com a reforma tributária. Então, assim, o sistema para nós, cara, é um mundo caminho feliz, tá? Céu. Mas os empresários, eles ainda trabalham com planilha. Tanto que o pessoal pergunta, né? Por que é o meu concorrente da Unier? E eu falo com todas as letras, o principal concorrente da UME é o Tilibra. É o cara que está em caderno, depois ele evolui para um Excel, depois que ele vai ter um sistema de informações. Eu trabalhei em empresa grande de software, né? Na TOTS, por exemplo, que era muito caro os projetos, muitas horas, tinha que ter servidor, banco de dados, projeto, um ano para implantar. Hoje com a UME é mais simples, né? Você ativa um aplicativo, começa a usar, o treinamento é muito rápido. Mas eu diria que é preocupante no cenário do Brasil, porque o nosso empresário ainda não tá buscando isso. Tá? O Brasil abre por ano 4 milhões de CNPJs. Aumenta a 200 mil clientes, é líder de mercado. Aí você fala, pô, tem muito cliente? Realmente é bastante, né? Mas para nós é pouco, porque tem 4 milhões de empresas que não têm software. Inteligência artificial, cara, é pior ainda. O que é o IA, na verdade? O IA é um método, um algoritmo, conjunto de algoritmos que busca dados, certo? E faz a máquina trabalhar com, né, dados gerando dados. Agora, se o cara não tem, vamos pegar o caso da contabilidade, por exemplo, o cara não tem um balancete, não tem uma DRE, né, não tem os dados todos, o IA não vai ajudar muito, porque o IA ele é feito para dar resposta, né? Então, como é que eu vou usar o IA também se eu não tenho. Então, Até o. a gente está num passo muito para trás ainda. Você vê só complementando aqui, né? Então, você vê que ele já está até no estágio até avançado. O cara que ainda faz o controle no Tilibra, aí, no caderninho, no Excel. A gente tem feito aqui, ajudado algumas vezes como CFO e tal. Cara, o controle do cara é o saldo. Se ele tem saldo, ele faz. Se não tem saldo, ele nem controle, nem caderninho, nem sistema, nem Exatamente. Então, nessa linha, né, o Wagner, nessa linha que você está colocando aí, os escritórios de contabilidade, as empresas que prestam serviço de assessoria, de consultoria empresarial, elas têm que realmente fazer isso também, um passo atrás, no sentido de que, olha, eu não vou mais pedir informações, né, assim, porque a reforma tributária vai precisar de gestão. Então, nós vamos ter que educar, dar um passo para trás, né, de repente até propor uma terceirização, né, Claro, fazer o financeiro, do fazer financeiro e tal, cuidado porque financeiro, se né? você for exigir ou então fazer com que ele execute, né, não vai dar tempo É. em função da toda a velocidade que Claro. está Se tendo. assim, por exemplo, vou dar um exemplo do que o pessoal fala, os contadores, o cliente manda o extrato, manda o extrato. Então não é mandar o extrato.
Primeiro que o cliente não sabe nem para que ele está mandando. É. É usar o extrato como um documento vivo da sua empresa. Como o Silvano comentou, né? Controlar seu saldo, seu estoque, né? Quando você fala do IA para gerar IA para fazer desenhozinho, fazer frameworkzinho, legal. Agora, quando a gente fala de IA de gestão, se eu não tenho a base da minha empresa, o estudo, as informações corretas, talvez ele nem ajude muito. Porque o IA tem um lado que é meio espetacular, né, cara? O IA, do ponto de vista de tecnologia, de inovação. Mas tem um lado também que é meio assim, cara, o IA pra quê? É aquela. O cara não sabe nem fazer uma DRE, mas, entendeu? É isso que eu questiono muito, assim, a essência das coisas. O cara tem, por exemplo, pega o caso do balancete, né? Quando a gente fala de uma empresa, de uma DRE, analisar receita, analisar despesa, aonde que eu estou gastando, qual que é a minha estratégia de vendas, qual é a estratégia de marketing, qual vai ser meu custo, você entendeu? Então é mais O profundo percentual de mesmo. empresas no nível desse é muito pequeno, né? Basicamente, que você Pequeno, tá falando. Ou pequeno. seja, cara, e o resto, né? Não adianta pra toda a IA que fazia. Eu tenho uma Ferrari que eu não sei nem da partida dela, cara. Você entendeu? Que é o tal do tanto para o IA quanto para o sistema em específico, né? Então a gente tem uma expressão que fala assim: se o input for shit, o output é shit. Então, ou seja, Eu falo que vira BA, né? Que é burrice artificial. Porque assim, você pega um chat GPT, por exemplo, ele te responde qualquer coisa. Sim. Você pergunta uma coisa, qualquer coisa, ele responde. Então você tem que saber, no mínimo, fazer perguntas. No mínimo, ter dados. Se você não tem dados. Agora, você pega um balanço, eu pego o caso de contabilidade e uma gestão financeira. Eu pego uma DRE, eu pego um indicador e subo na ferramenta e peço para fazer análise, me dar projeção, pô, é espetacular. O problema, cara, é que o empresário não está preocupado com isso ainda. Não está preparado para isso. Esse aqui é o meu. A gente Isso que eu falei, não posso tem até até o falar. Marcelo estava comentando nos bastidores sobre isso, né? A gente está tentando acelerar essa conscientização, né? Principalmente em quem está inadimplente com impostos, quem realmente não consegue pagar nem a carga tributária atual, quanto mais a que vai vir, né? De maneira mais agressiva e zerando praticamente a possibilidade de não pagar. Né? Então, falando um pouco do que a gente vem fazendo, né? Essa parte de conscientização do impacto, né? Colocar, né, aquela pressão, né, Marcelo? Eu falo assim, vai, Silvano, né? Falando de financeiro, né? Eu dou exemplos assim, né? Pô, tem um cara que vende a coxinha. Pô, vende minha coxinha R$ 2, né? Vai vir reforma tributária, não vai impactar? Lógico que vai impactar, cara. Split payment, vai pagar lá, já na sua coxinha não é mais R$ 2, ela vai ser Tem 80. mano. Pô, mas eu tô vendo. Então hoje o brasileiro, ainda o empresário brasileiro, o microempresário, ele tem muito aquela questão de, eu vendi tanto. Atendo clientes aqui, o cara fala, pô, eu vendo R$ 100.000 por mês e não vejo dinheiro, Marcelo. Mas quanto eu custo? Né? Quanto é que esse cara da coxinha, pô, quanto você tá gastando de farinha? Quanto você tá gastando de ovo? Né? Tá, não vai impactar? Vai impactar, cara. Você tem que fazer gestão disso daí. Você tem que fazer gestão financeira para comprar sua compra, né? Porque você não vai ganhar na venda, você vai ganhar na compra. Então o empresário, a maioria dos empresários, pelo menos eu vejo isso, tá, Silvano, que eu tenho. O cara tem aquela mentalidade que, eu tô tendo problema porque eu tô vendo e não vejo dinheiro. Porque não tá tendo uma gestão, cara. É uma questão de. Tanto é que na OMI a gente fala de três. A gente ancora toda a OMI em três plataformas, né? Que é sistema de gestão, serviços financeiros e educação. Por isso tem a OMI Academy. Nós queremos uma academia de curso de venda, de gestão, de contabilidade, de marketing, de e-commerce. Tem milhões de cursos. Porque o problema não é só o software. Você pode ter um baita software. Nós temos uma versão, cara, gratuita, que é o WeFit. Mesmo assim, o empresário não usa. O contador às vezes não indica, não ativa, né, porque ele tem direito a ativar o aplicativo. É o empresário. Eu sempre já montei empresa. Quando eu montei minha empresa, o que o meu contador, que eu adoro ela, né? Adoro, não estou falando mal aqui, mas o que ela me pediu? Um certificado digital, uma conta bancária e abrir um CNPJ. Cara, só de montar uma empresa, eu tenho que ter estratégia, eu tenho que ter vendas, eu tenho que ter vendedor, eu tenho que ter financeiro, eu tenho que ter gestão, né, cara? É muito difícil para o empresário, porque você está criando uma coisa pela primeira vez. A probabilidade de você errar é muito grande. Né? Quantos contadores conhecem o balanço? Eu falo, não precisa me inventar nada do que tem na contabilidade. Né? O Luca Pacioli foi perfeito lá, quando ele criou lá, né, a contabilidade. Né? Que é pegar um balancete e uma DRE. Mas como você falou, né, o empresário não tem essa visão. Ele olha quanto ele está vendendo, mas ele não vê o custo, a despesa, a margem, a matéria-prima. Então, Inclusive, né, nessa linha aí, queria também perguntar para o Silvano como que hoje a gente vem, né, como contabilidade, levando soluções
para esse empresário que ele não sabe, não quer e não vai chegar nesse nível aí, né, de gestão, né? Então, falar um pouco das soluções, porque o sistema em si, né, pode ser o OMIE e outros, né, sistemas que tem no mercado. Posso fazer só um ganchinho? Posso fazer um ganchinho É. antes de falar? Até para dar um gancho assim, ó, olha só. O que eu comparo, tá? Eu comparo muito o trabalho que vocês fazem no BPO financeiro, a contabilidade, com o trabalho do médico. Eu falo isso porque o paciente, por mais que ele ouve, vamos pegar assim, a gente vai no médico, né? Aí você fala, você está comendo errado, a gente não come errado, a gente não dorme direito, a gente não faz exercício, a gente faz tudo errado, o ser humano, ele se sabota. Então quando a gente fala que o empresário faz tudo errado, muitas vezes não é por mal, porque a gente mesmo se sabota, né? Então você fala, pô, como que eu vou cobrar dele se nem eu faço? Se nem eu cuido da minha saúde? Eu vejo o empresário na mesma situação, porque ele não sabe fazer, ele não tem essa consciência. Então, mais às vezes do que alertar o empresário, é fazer por ele. É um preventivo, né? Assim, tem a questão do Cara, deixa que eu preventivo. tenho o produto, no caso de segurar do BPO, eu tenho um BPO financeiro, eu tenho a gestão financeira, porque o empresário se sabota, isso é natural, é normal do ser humano. Enquanto você não fica com a. Enquanto não dá pressão alta, não dá aquele susto, o cara não faz. Ele sabe que está errado, mas ele não faz. E a Nossa, questão, ele fazer tem muita isso. questão do investimento, da questão também de esforço, né? O cara fala, não, isso é muito caro, isso eu não vou conseguir, né? Então, Tem a autossabotagem. gente percebe que muitas vezes o empresário pequeno, o médio, ele vai para uma linha que é muito mais cara e ele não conhece uma terceirização, não sabe que, por exemplo, aqui no Grupo Coan nós temos outras soluções, né? Então, como que a gente chega, né, assim, identificar esses clientes e até a necessidade para efeito de velocidade, né, Silvana, assim, da gente salvar aí, talvez, né, que o Wagner falou agora como médico da pessoa, ele salvar essas empresas de uma possível falência com a reforma tributária, né? Hoje a grande questão aí de todos esses aspectos, né? Então, eu fiquei aí um ano fora do mercado, né? Então, eu tinha uma empresa de contabilidade, vendi essa empresa e fiquei um ano meio que avaliando vários pontos e dando consultoria num serviço chamado CFO as a Service. Assim como as contabilidades, as empresas de BPO fazem, a gente também introduziu o CFO as a Service para ajudar o pequeno e médio empresário a olhar um pouquinho mais para o seu negócio de maneira não dentro, mas de fora. Então, mais estratégico, né? Então, eu fiquei aí esse período sabático fazendo esse trabalho e olhando, principalmente, como que o mercado estava se portando com relação à terceirização de negócios, né? E eu acho que com pós-pandemia aí, né? Não sei se a gente pode dizer que a pandemia acabou, porque esse é um negócio tão... Mas o pós-pandêmico me trouxe, assim, várias vertentes. E uma delas é que todos os pequenos e médios empresários perceberam a importância da terceirização, dessa ajuda, onde o cara fala, pô, uma empresa que faz a gestão financeira de maneira terceirizada, assim como as contabilidades já fazem, porque assim, cara, eu sou um pequeno empresário, o cara tá coxinha, o cara vende lá, sei lá, 20, 50 mil por mês. Pô, qual o custo pro cara ter um contador interno fazendo contabilidade, apurando imposto? Não faz sentido pro cara. Faz sentido ele terceirizar isso com uma contabilidade, que é o seu core business, né? E pagar lá meio salário mínimo, um salário mínimo, que seja. E da mesma forma aparece o BPO financeiro. Então, a gente está levando o CFO nessa mesma pegada. Cara, quanto custa para você ter um diretor financeiro na sua empresa? Full time, uma empresa pequena que vende 30, não faz sentido pro cara. Mas faz sentido o cara ter um gestor, um cara estratégico, ajudando ele a olhar para o negócio, fazendo com que o negócio possa crescer, né? Dar fruto. Porque o pequeno empresário, ele vai para onde? Só front. Ele é o front do negócio. Ele vende, ele compra, ele vende, ele compra. É um balcão, né? Só que ele esquece do back-office. E, cara, que para vender, ele precisa produzir, ele precisa embalar, ele precisa faturar, ele precisa entregar, ele precisa cobrar o cara. Ou seja, então tudo isso trouxe essa sacada aí do BPO. Ou seja, cara, pô, eu não tenho tempo quase nem de atender o cliente, quanto mais de faturar, gerar cobrança, ver se o cara pagou. Então, ou seja, cara, entra um BPO financeiro. Vamos terceirizar. Da mesma forma com que várias outras frentes eu também consigo terceirizar. E aí entra os sistemas de gestão financeira, né? Esses sistemas leves, né, como a OMI, entre tantos outros, cara, você gera uma ordem de serviço aqui, o cara já gera a nota, já gera o boleto, já manda mensagem para o cliente, já volta, já faz a baixa automática. Sensacional. O preço
não é bem mais em conta do que um CLT interno, né? Um Você CLT montar interno. um financeiro interno. Mano, não é só o CLT interno, o próprio tempo, né? Essa semana eu tive com um cliente aí e eu falo, cara, você tem que estar voltado. Se o negócio é É vender, tempo, no final você vai vira tempo. vender, cara. Você Porque não, o dinheiro vira tempo. se você ficar, você é um cara de vendas, né? Eu tenho que te vender esse chocolate aqui. Cara, se eu paro de vender esse chocolate aqui pra ficar fazendo conta aqui, com isso no caderno, cara, eu tô perdendo dinheiro ali, não só tempo, tô perdendo dinheiro. A gente fez um benchmark lá na UBA em 2018, 8 anos atrás. Pegamos uma empresa que não tinha, na época eu estou pensando, né? A empresa que não tinha software, que era uma empresa lá na Zona Norte. Aqui na Zona Norte, né? Ela não tinha software, ela fazia X operações por dia. Ia lá na prefeitura, fazia nota, lançava o S, aí depois ia no banco fazer o boleto, fazia um por um, tá? E gastava 11 horas para fazer tudo isso. 11 horas. Para dar conta do trabalho o dia inteiro, todo dia. Aí no homem, no sistema, né? Fazendo como o Silvano comentou. Faz a nota, já gera o boleto, já manda tal. 51 minutos. É isso. Olha Então o isso. cara tinha 2 funcionários, praticamente, para fazer a mesma coisa todo dia. E detalhe, errava mais, né? Que vai lá, digita a nota, digita tudo, depois tem que mandar a nota. Mas quando gente, assim, quando esquece. Depois tem. Então, ou seja, muito mais suscetível a erros. Planilhinha, né? Se você Então você traduz inteiro. 2 funcionários, cara. Em 51 minutos, eu tenho esse quadro. Olha isso. Trabalho por trabalho. A gente mediu, tá? O nosso funcionário mediu o tempo. Aí foi no sistema e falou: faz agora. Vou fazer a mesma coisa, as mesmas notas, tudo igual, no mesmo dia. 51 minutos. Quer dizer, quanto custa isso? O cara tem 7 horas por dia para atender cliente, para vender, pensar na estratégia, para fazer outras coisas. E olha que E o nessa época sistema nem não tinha o funciona. formulário, né? Nem era mais formulário, né? 8 anos atrás. Continua igual, cara. Continua igual. Então eu falo, que nem como você comentou na BPO, para mim, cara, tudo é contabilidade. Tudo. Se você pensar, o que é contabilidade? É a ciência inteira, né? O cliente está controlando o contador. Você faz a guia, os impostos, você faz o DP e a própria contabilidade, que é o reflexo da onde? Do financeiro. Então, quando você começa a sua contabilidade pela operação, você tem vamos chamar assim, uma tesouraria decente, você tem uma tesouraria, operação, contas a pagar, contas a receber, conciliação. Depois você tem uma controladoria, que é o que ele falou, relatórios, indicadores. A contabilidade, cara, ela fica sendo meio que, né, porque a coisa vai para lá, né? Então é você olhar para a empresa não a partir, não no final do mês. É você olhar para a empresa no começo do mês, que as coisas acontecem todo dia. Todo dia paga, recebe, tem número, tem indicador, tem estratégia. Isso vai fazer um empreendedor evoluir também. Por isso que é legal vocês fazerem esse trabalho. Porque você entrega para o Tá. cliente não no final do mês. Você entrega para o cliente as coisas durante o mês. Inclusive o Marcelo, lá na palestra lá que ele deu lá, eu estava na palestra que o Marcelo comentou, ele falou que o caminho do sistema é ele ser cada vez mais ter autonomia, né? Claro, é. Ou seja, não vai precisar tanto do ser humano ficar alimentando o OMIE, ele vai buscar lá a conta lá na plataforma. Tem coisas que ele já faz hoje. Você cadastra lá, as concessionárias já faz hoje. Então, cada vez mais é isso. Né? Você gera uma nota, já alimenta tudo automaticamente. Então, cada vez mais vai mudar a forma de fazer. Eu até já vi algum contador falar assim: vai acabar a contabilidade. Eu falei, cara, contabilidade é uma ciência, né, cara? É que nem você fala assim, vai acabar a física. Olha, absurdo que a gente ouve de um contador, cara, não é possível, cara. Você estudou. Agora, o que vai mudar é a forma de se fazer contabilidade. A forma de se O entregar digitador pra já acabou, que antigamente tinha, né? Nas contabilidades tinha os Por exemplo, digitadores. vamos falar que a gente falou lá do split, né? Você vai fazer a apuração de imposto. Você vai ter que fazer a apuração, fazer a contabilidade, gerar o SPED. Agora, a guia já foi paga pelo split. Então, mudou a forma, né? Certo? A forma mudou. Mas a contabilidade como ciência, ela continua existindo. Menos mão, mais cabeça. Vai ter que ter menos Isso, dedo, mais cérebro. Assim, Wagner, eu tenho conversado muito com os clientes, é assim, né? Se for apuração, tudo, isso já vai ser nota por nota, tá? Ah, mas eu vou emitir tudo nota. O próprio governo já se atentou a isso, então, cara, eu vou comprar de você, vou te contratar, mas você vai ter que emitir nota.
Por quê? Porque você vai me gerar crédito. É, claro. Se você não me gerar esse crédito, cara, não vou contratar Vou você. mudar de fornecedor. Entendeu? Então vou mudar. É isso, exatamente isso. Então essa questão Você de manda um contabilidade, comprovativo né? com crédito total, né? Então a nossa questão, quando a gente fala de contabilidade de software, que a gente vai precisar fazer uma análise, por exemplo, contabilidade, hoje a gente registra, né? A contabilidade registra, que a gente está falando, chegou no final, a gente registra. E a gente tem que mudar essa ideia, e que nem você falou, acompanhar no dia a dia lá. Tem que Né? ter gestão. O ontem já era, não dá mais. Então entra o trabalho do financeiro de realmente ter esse acompanhamento. Por exemplo, né? Poxa, hoje, quando entrar a reforma tributária, a gente vai ter opção lá de o cara mudar o regime tributário dele no meio do ano. Olha que beleza. E para ele, mas como é que ele vai saber, Silvano? Se ele precisa se ou ele não. precisa ou não? Vai saber. Tem um Por cenário isso que eu falo que financeiro, tem que ter os números. Se você não tem o balancete bonitinho, as despesas, não tem IA. Tem acompanhamento. Você entendeu? E eu falo mais, você pega aqui, né, o Silvano comentou, do CFO. Vamos pegar lá o MIA, tá? Nós temos o nosso CFO à frente. Lógico que ele olha a contabilidade, o final, que é o resultado. Mas ele está olhando, cara, para os indicadores do dia a dia. O que ele quer saber? Ticket médio, assinaturas. Vou pegar o caso da OMIE, que é serviço, assinatura. O que eu preciso saber? Quantas assinaturas eu vendi? Quantas assinaturas eu perdi? Qual que é meu ticket médio? Qual que é meu custo de aquisição de cliente? Qual que é meu lead time value? Entendeu? Eu tenho que partir para indicadores e meio da adimplência. Não adianta eu vender e não receber. Não adianta eu vender por um preço que não cobre meu custo. Não adianta eu vender por um custo alto para gastar milhões para vender para o Silvano, daqui 3 meses ele cancelar. Então qual que é meu lead time value? Então são indicadores de qualidade, entendeu? Indicadores financeiros. É tudo no financeiro. E é por Por isso isso que que eu falo, isso é o CFO, cara. O cara que olha para os números da empresa, o balanço ativo, passivo, ele representa o resultado disso. Mas como é que está a eficiência do meu negócio? Eu estou vendendo lá por 300, só que meu custo é 290, e minha margem? E meu custo indireto? Entendeu? E o meu centro de custo que eu tô gastando para fazer tal coisa. Final, o que importa é o bottom line, né? Então a gente tá falando No aqui, final vai igual acontecer o que você falou, o cara da coxinha. Pô, eu vendo, não sobra dinheiro. Claro que não sobra dinheiro. Porque você não tem controle de onde está indo o dinheiro. Qual que é seu real preço da coxinha. Diga isso, velho. E até complementando, né, a parte do financeiro, enfim, a nossa grande estratégia aí dentro do contexto de vender BPO, né? Eles falam assim, a contabilidade vai morrer, vai matar a contabilidade, não, a contabilidade não vai existir mais, vai mudar o modelo, né? Então, a gente vai sair na frente aqui porque a gente não vai mais vender contabilidade, nós vamos vender BPO financeiro. Logo, o cara já vai ter a contabilidade, porque Tem que vender a contabilidade é o quê? É o financeiro. Então, Então, se eu tenho a conta. E o que normalmente o cliente não tem? Financeiro. Por isso que às vezes ele não tem a contabilidade. Ele fica brigando com os contadores. Pô, cadê meu Por isso que você balancete? fala, por isso que você fala assim, não é mandar, cara. O extrato, o que é o extrato? É um resumo dos seus pagamentos e dos seus recebimentos. Assim que é o balancete, não é isso? Débito e crédito. Sim. Então, como é que você vai ter A pergunta não é nem como que você vai ter um balancete. A pergunta é mais embaixo ainda. Para que vai servir o meu balancete? Se não sei nem para que serve. Então, eu levo para o financeiro, faço a gestão dos meus relatórios financeiros e vai virar balancete no final do mês. Por isso que eu falei que tudo é contabilidade, entendeu? Esse assunto lá dentro, não sei se você tem essa informação, as empresas de software, elas estão se movimentando com antecedência, porque elas que vão estar incluindo os novos impostos aí, né? O novo layout já foi liberado de nota fiscal, né? O MIA já está disponível. Então, todo Começou tudo, né? esse processo lá dentro, Já como é tem que começado. tá isso dentro das empresas de software, né? Qual a visão delas? Porque eu já vi empresas vendendo software já falando que o software está preparado para a reforma tributária. Eu falei, pô, Já, Então, o período de teste. O que está comprometido para o ano que vem é mais simples, que é você registrar a CBS e a IBS, que é 09 da CBS e 01 da IBS. Então vai ter os campinhos do XML e eles vão estar lá nos specs. Então, assim, tem coisa que nem tem ainda, né? Mas assim, é parametrização. Hoje em dia é parametrização para teste. Mas vai ter muita coisa que vai evoluir, Fabião. Muita coisa vai ter que evoluir, cara. não, que a empresa Omni já tem um percentual grande, né? Em termos de Brasil. A empresa, Tudo que vai sair, É. inclusive já tem empresa em teste, tá? Tem 500 É isso que eu empresas estou falando. A partir de outubro já está liberado o teste. Né? Você não é obrigatório, mas já pode testar a partir de outubro. Isso é isso. assim, ó, a Receita selecionou, convidou 500 empresas. Uhum. Entre empresas de software, empresas normais, grandes, para o período de teste. Ah, Depois, aí cada empresa tem que desenvolver a sua plataforma. A partir de outubro já, mas começa para valer mesmo janeiro. janeiro, que é período de teste. Mas aí já é obrigatório, tá? É um teste, não é um teste, vou testar um sistema. É um teste obrigatório, que cada empresa, cada cliente da Coan
vai ter que imprimir o XML, emitir o XML com 09 e 01 da CBS e DS. É o que eu Já falo. vai entregar. Então é teste não do sistema. É o teste, o sistema, como eu digo, é o sistema, né? Eu falo, até coloquei A um Receita exemplo, Federal. até coloquei um exemplo, ô Wagner, que a gente colocou que 2026 vai ser mais ou menos assim, né? Um exemplo bobo, né? Você vai ter que conviver dentro da mesma casa, você vai ter que estar com a ex-mulher, que já é a apuração antiga, com a nova, porque você vai ter que entregar as duas. Né? Você vai dentro da nota vai Isso lá. não- Você vai ter. Você começa. Na verdade, são 6, 8 anos, se eu não me engano, vai até 32, 33. Então, né? se é, É. 27. E aí você vai ter que conviver, porque depois começa a CBS. CBS 2026, 27. 27. Começa de fato 27. Assim, ó, a CBS é 100% e 27. Cai o IPI entre o seletivo e a CBS, 100%, que é o PIS e COFINS. O ICMS e o ISS vai ser 10%, depois é 20%, vai ser 10%, Ela vai contrabalanceando. 10, 20, 80, Ah, 30, 70, 60, 40. e nesse período você vai fazer os dois, Fazer o 2. Vai fazer os dois. Viver com as duas. Com as duas mulheres. Essa é a pergunta. Vamos ver. Se o Bonero é bonita, hein? Tem que ter bonita. Tem um toque de caixa, né? Me perguntaram hoje lá no Guarujá, como vai ser? Eu falei, cara, não sei. Porque assim, ó, a gente sabe o que vai ser, o que é, mas como vai ser a dinâmica, a gente não sabe, porque vai ter que mudar a ferramenta, vai ter que mudar o domínio. Por exemplo, aquele você falou do creditamento, né? Eu vendi pro Fábio, ele se acredita no que ele comprou de mim. Sim. Agora, sabe quando que ele vai se acreditar? Quando eu pagar o meu imposto. Então eu vou ter que mandar para ele a nota que eu já mandei e vou ter que mandar o comprovante do financeiro. Então, Como é que vai ser isso? Não sei, cara. Vai ter que ter um jeito de eu mandar para ele, que ele se acredita a partir do que eu pago. Se vocês. Agora você vai ter que você vai ter que controlar de quem que você compra, para quem que você vende. Porque se você vender para um caloteiro, comprar de um caloteiro, você vai se prejudicar. nós somos nossa coordenadora contábil hoje, né? Porque como é que a gente vai fazer esse controle, né? Igual eu falei, pô, eu sei que a apuração, ela vai ser em tempo real ali, né? Nota, como eu falei, nota contra nota. Se o cara, teoricamente, né? Depende, Eu vi uma palestra lá. Não vai ser online, vai ser offline. Eu entendi que ela vai ser Não, o que é online é o pagamento de imposto. Tipo nos Estados Unidos, fui lá comprar um computador, paguei 1.000, mais táxi. Então na hora que eu pago 1.200. Então, isso é uma situação Agora, a que apuração, eu tenho que ler tudo que eu comprei, porque eu tenho os créditos, eu tenho débitos, eu tenho. Então, no final do mês, você já pagou. Então, Você vai ter que ter uma apuração, porque não é tudo que entra no split. mas vamos lá, Fagner. O que Não, eu acontece? comprei um imóvel, estou pagando um imóvel. Não tem split, é venda de maquininha. Então tem que ter uma super apuração no final. Como vai ser? Eu não sei. Então, eu vi esse algo que eu tô te falando que eu vi Não tá nem num pronto canal ainda. de dentro, tá? O que acontece? Como a nota ela vai vir com os campos, tá? No XML já vai vir os campos, Isso, tá? Nota, se não emitiu a nota, já bateu lá. isso, Já tá a informação lá, isso. tá? Então a questão do recolhimento ela vem depois, mas a questão da nota emitir já tá lá. Então ele já vai ter lá em tempo real, como eu falei, sua furação dela, dele. Emiti, vendi, comprei, já vai estar lá. É caixa. Já vai no XML. Isso. Cara, é conta básica de crédito e débito, extrato de banco. Crédito e débito, então vai ter isso. Agora, a minha preocupação qual é que vai ser? Cara, tudo bem, eu emiti o XML, o imposto tá lá. Você pagou o imposto? Então, por isso que ainda vai. Como é que vai ser esse controle? Isso aí, pessoal, e por isso que eu falei, a gente não sabe, porque isso não está nem pronto ainda, isso está em desenvolvimento. Como é que vai ser a dinâmica? A gente sabe da lógica. Agora, como vai ser a dinâmica é diferente. É como No final tudo do aqui mês, no tem que ter Brasil, né? vai ter que ter uma apuração, vai ter que ter uma rotina, que já, porque tem que entregar o SPED, Nós tem estamos que há entregar quantos esse- anos nesse sistema tributário atual? 35? 30 e poucos anos, né? já. 30 e poucos Então, anos. Não, a última a 35 Constituição é de 88, vamos dizer assim, vai. Nós ainda não conseguimos aprender 100% de tudo que tem Agora tá nessa aprendendo. legislação. Agora que você Sabe que aprendeu. tá aprendendo? Fisco, fiz crédito. Agora que aprendeu, Agora eu faço como Ó, era. mas eu vou falar uma Você coisa, vai mudar mas eu vou de- falar uma coisa pra de- vocês, cara. Mas assim, independente disso, primeiro, tinha que mudar. Porque do jeito que tá, não tá, é muito complicado. Isso, é. Vai ficar mais fácil. É que vai ficar muito mais fácil. E segundo, cara, eu acho que é uma reforma, apesar das brigas lá, no Congresso, lá, aquele povo todo lá, é uma reforma, eu acho que ela modernizou algumas coisas. Então, até o Vale Você queria cria a sua puxar um rotina. pouco pro final aqui, né, no sentido de intenção, né, assim, aquele ditado, né, o inferno tá cheio de boa intenção, né, de pessoas de boa Sim. intenção, né, então o que acontece, a reforma tributária, ela tem essa base de que não, vamos simplificar o sistema tributário, o país precisa disso há muitos anos, esse sistema tributário gera uma série de teses de recuperação tributária, imposto em cascata, uma série de coisas que esse sistema antigo ele já não era mais
viável, né? E aí o governo aprovou lá de uma forma, sei lá, de que realmente aprovou essa lei, se foi de uma forma realmente bem planejada, mas aprovou, né? E em cima dessa situação Brasil, né? de Brasil. que vamos simplificar o sistema tributário, etc e tal. Só que o Brasil em si, né, a gente sabe que as empresas, né, elas não estão preparadas para um sistema desse nível, que ele tem uma velocidade e uma capacidade tecnológica de apurar impostos, que nós falamos aqui agora mesmo, essa questão, né, de que vai estar lá o imposto já creditado, já debitado, não vai ter mais essa questão de o contador, né, apurar, não, já vai estar no split payment tudo vinculado ali o que tem que ser pago, né? O contador vai apenas fazer um trabalho depois de compilar isso Fazer a daí parte consultiva. e fazer a parte consultiva. Maravilha, show, né? Mas nesse sentido, né? Assim, o que espera para um país hoje que tem um sistema tributário e uma economia ainda muito defasada na cultura, na educação? Eu espero muita empresa fechando, né, assim, eu vejo que vai ter muita empresa aí encaminhando para uma situação aí de não continuidade, né. Então, existe um lado da reforma muito, assim, bom, mas existe o lado negro, né, o lado obscuro Aham. de fechar a empresa, de quebrar a empresa, que nem aconteceu na pandemia, né. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Tá. Esse tema é complexo, né, cara? Primeiro que assim, né, Fabio? Se você pega assim, ó. Primeiro que a reforma tributária não foi feita para aumentar a arrecadação, certo? A princípio, ela foi feita para modernizar. O Brasil, cara, tem uma questão muito séria. Quando você pega a arrecadação de um país, ela é formada por alguns pilares, né? É formada por renda, consumo, que é essa reforma. Essa reforma, para quem não sabe, né? É a reforma do consumo, não mexe com renda, com nada disso. Então tem renda, consumo, contribuições e outros, né? Tributos e outros. O Brasil, cara, ele é muito desequilibrado. Porque quem que paga muito imposto no consumo? O contribuinte. Hoje a arrecadação no Brasil é 44% da arrecadação é consumo. É a maior do mundo. É a maior do mundo, sabia? Agora, em compensação, a da renda no Brasil é a 88ª do mundo. A arrecadação de renda no Brasil é 21% da arrecadação. Você pega a França, é 46% na renda e 20% no consumo. Então tem uma inversão das ordens. É o tal da distribuição de renda que a gente fala no Brasil, né? Que é muita gente muito rica, paga muito pouco, e o CLT e o pequeno empresário, e nós consumidores, a gente paga muito. Então tem um desequilíbrio. Por isso que eu considero a reforma tributária completa quando tiver tudo. Né? É legal você trabalhar com um sistema justo, né? Até vi esses dias uma tirinha, né? Do cara, aquele dono que lá na Americanas, a Ambev, como que ele chama? Mesmo? O Lemo, ele Lemo. falando que ele paga menos imposto que a secretária dele. Quer dizer, cara, Faz sentido, né? ele paga 2,5%, né? O cara, e ela paga 27% na Lorelite, que ela é funcionária. Você deve, né? Então é absurdo isso. Então acho que a primeira questão da reforma, que eu acho que ela fica completa, aí independe de política, de ideologia, tá? Estou só comentando a minha opinião. Para você ter um país justo, um país que gera mais economia, que gera mais qualidade de vida. Então a primeira coisa é você equilibrar esse descompasso, né? Porque não é possível, né, cara? Que é metade do consumo, metade do imposto, seja no consumo, deveria ser o contrário. Porque você geraria uma economia muito mais saudável. A segunda coisa que você comentou da quebradeira. A gente teve um projeto SPED, lembra? Nota fiscal eletrônica, Sim. SPED de contribuições, SPED fiscal. Pô, a gente quase ficou louco. O Brasil passou disso. Então, por mais que a gente fale que o Brasil não tem educação, não tem isso, não tem aquilo, mas, cara, a gente está melhor do que muitos países na parte digital. O Brasil, por incrível que pareça, ele é um país muito desenvolvido na parte digital. Então, eu acho, Fábio, que não vai ser tão difícil. Tá? Porque, cara, a gente já tem tudo pronto, cara, nota fiscal eletrônica. Você pega país, Estados Unidos mesmo, cara. Você vai lá, tem coisa que ainda na mão ali, né? Você pega os caras votam no correio ainda, cara. Pessoal, o Brasil hoje em dia votando no correio, a gente vai lá, vota. Tudo bem, tem gente que fala Mas que e a faz. Tem que tomar cuidado com essas urnas aí. Não, mas é um número, cara. É computador. É computador. Eu tô falando, é computador. Você coloca ali e outras coisas. Sistema bancário brasileiro. Cara, é muito evoluído. Você pega o Pix. Cara, o Pix é o Brasil, o Pix, cara. É um negócio espetacular. Que é coisa que integra. Instantâneo, né, cara? Então eu acho que vai doer. Vai doer. Mas, cara, vai ser uma mudança, ela vai transformar.
Primeiro, vai depender muito de vocês, cara, dos contadores. Porque todo mundo tem um contador. Tava esperando. Cobrança a gente já tem todo dia. Então, vai Até aqui, pô, na porque o rua. contador orientar o empresário, cara. E lógico, como você falou, vai ter gente que vai ficar pelo caminho, vai ter gente que vai. Onde há risco, há oportunidade. Assim, ó, o mercado ele tem um número de demanda, ele tem um número de consumo, ele tem um número de produção. As pessoas vão comprar. As pessoas vão comprar arroz, feijão, macarrão. Você vai comprar do A, vai comprar do B, vai comprar do C, não importa, vai comprar. Então, se morre um, cara, nasce outro. Então, você tem que se ajeitar rápido. Se a gente não teve implantação do Pix, foi rápido. É tudo muito rápido, cara. Então, eu acho que assim, vai doer, mas é uma coisa necessária para a gente evoluir como economia. Como E a economia, como gente sociedade. antecede uma pandemia, então assim, acho que o mundo já passou por um A período gente passou. complicado, né? E o Brasil, cara, se adapta muito rápido. Eu sou da época, eu já tenho mais de 50, tá? Época de software, que a gente cortava zero, o Brasil entrava moeda nova. Talvez vocês não lembrem disso, né? A corta zero, tira o governo Sarney, FHC, lembra do Itamar? Corta, meu, a gente fazia isso, cara, à noite. Era no outro dia, ó, a partir da manhã, cruzeiro, cruzado. Era, Você ia pagar o imposto, o você RV. tinha uma ideia de imposto, o RV. o RV Você era tinha que calcular o dia que o cara ia O pagar. dia, era Você precisava de um RV. Parece que o Brasil evoluiu muito, cara. A gente, o Brasil evoluiu aqui, então, cara, o Brasil evoluiu muito. Você pega o Brasil dos anos 80, as frases que eu mais lembro era hiperinflação, arroxo salarial, lembra disso? Era dívida O externa, governo Sarney bateu país 80% de inflação. Tem ideia? 80% o último no mês. governo militar, no Brasil era 200% de inflação. Teve a Ah, crise esse do daí eu já não petróleo. peguei. 200, mas lê no livro de história, tá lá. Mas a gente não lembra da 200%. diferença. Eu não lembro, eu não trabalhava nessa. A dívida externa do Brasil, o Brasil tinha dívida externa com o FMI. Só de juros, cara. O Brasil tem reserva, gente. Então o Brasil evoluiu, que a gente às vezes. Assim, eu não E a duvido. tecnologia, Eu não duvido. então, a reforma, eu acho que vai dar mais. Eu acho que vai dar mais lição, ela vai machucar. Mas eu acho que a gente já passou por esse projeto de digital, o SPED. Esse projeto, cara, acho que ele foi mais complexo do que a reforma. Porque ele teve que digitalizar. Cara, nota fiscal eletrônica é um negócio surreal. Cupom eletrônico. Você fala, pô, o cara vai emitir notas, vai sair na hora ali. E, cara, ninguém morreu. Então, cara, vai doer um pouquinho, mas acho que vai sair. Agora, Sim, depende muito das empresas, das consultorias, da tecnologia. Por isso que a gente vem trabalhando com isso, a OMIE, fazendo palestra e tal. sim, Então, tem sempre que se se preparar. Mas, cara, eu acho que tem que dar esse salto pro Fábio. A questão da tecnologia, realmente, a questão do Pix, né? O Hoje Brasil tem o Brasil hoje. já tem O Brasil tem hoje, cara, avançado, o né? Brasil tem hoje de renúncia tributária, assim, a gente paga o imposto, aqueles 44 de imposto, que é caro, mas o Brasil tem hoje 800 bilhões de renúncia fiscal. Cara, o que é uma renúncia fiscal? É uma empresa que vende a mesma coisa que você e que não paga imposto. Porque em algum momento, lá nos anos 80, 90, 2000, ela teve lá um ICMS diferido, suspenso. Doideira. Então, assim, Um ó, negócio que nem tem, mas então, o cara não paga. Então, cara, isso aí, Fábio, no final da conta, no final do ano, é 800 bilhões, cara. Isso é um. Quanto que é o PIB do Brasil? São 3 trilhões. Isso é um quinto do PIB do Brasil. Informalidade. O Brasil tem quase 1 trilhão Problema. por ano de caixa 2, cara. Então você vê como as coisas se compensam, porque é muito mais competitivo. Você fala, eu vendo caneta, eu pago 18%. Ele vende caneta, eu não paga imposto, ele paga 12%. Eu não paga nada, porque ele tem lá um que a gente chama de regime especial. Na OMIE, todo dia, cara, aparece 20 regime especial. O cara compra o sistema, vem com uma lei lá, e tá na lei, tá? Ele vem, ó, tá aqui a minha regime especial. Eu vendo caneta aqui, eu tô aqui em Varginha, sei lá. Ó, aqui eu tenho ICMS reduzido, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Você lê a lei e fala, meu, tá tudo certo. Porque ele conquistou aquilo no município dele, no estado dele, no produto dele. Você entendeu? Então, Ou seja, coloca né? todo mundo no mesmo. Acho que caminhar para uma finalização aqui, né? Ou seja, a reforma tributária ela vem para equilibrar, para realmente ter uma arrecadação onde todo mundo paga. E aí, né? A gente deixar aqui para o pessoal que está nos ouvindo aí, né? Até mandar um recado para os pequenos e médios, porque sem dúvida o sistema vem para justamente acabar, né? Com a questão de não recolhimento, até mesmo de inadimplência tributária, né? Que é uma cultura do brasileiro não pagar Renúncia. imposto, parcelar, esperar o refis, esperar então, né? Fala um pouco aí, Marcelo, depois do Silvano aí, qual o recado aí pra gente que atua diariamente com os clientes aí, que a gente tá no dia a dia, sabe que tem muito empresário aí que ainda sobrevive não recolhendo imposto, parcelando, né? Manda um recado aí pro Xavier depois Ó,
fechar aqui. Silvano, eu vou falar e vou passar a bola para você, tá? O que que eu enxergo hoje, falando um pouquinho da reforma, cara, eu entendo que vai dar certo, tá? Pode ser que minha geração não veja, pode ser que seja demorado, tá? Mas eu acredito que vai dar certo. Essa transparência, acabar com essa guerra fiscal. Hoje em dia a gente tem mais de 3.000 leis aí que tratam de regime de CMS, é um absurdo. Não dá para você administrar isso, né? Que nem você falou, eu compro a caneta, vindo por aqui, vou por ali, isso não dá mais, chega. A carga do Brasil hoje, que Ah. você vê o IVA, ele é 27,97, né? Na média, hoje, assim, ele é totalmente desproporcional. Mas a média hoje é 32%, sabia? Porque tem gente que paga muito mais, gente que paga muito menos. Agora vai ser uniforme. Lógico, tem o seletivo e tem a cesta básica, né? Mas na média já vai ser menor. Agora, eu vejo, como eu falei, acredito, né, que vai dar certo daqui a uns anos, além de 33, espero que eu consiga ver, né? Mas assim, acredito nesse projeto. Empresário, que eu venho falando aqui, cara, vai ter que ter um financeiro ali 100%, né? Eu vejo que o governo, essa responsabilidade de fiscalizar, está saindo um pouco do seio dele, está jogando pra gente. Se você paga o seu imposto, eu compro de você. Se você não paga, não compra. Tá? Então acho que ele está jogando isso pra gente, então vai ser necessário. Vou jogar agora para o Silvano, questão, o brasileiro tem uma coisa também, né, que eu falo para alguns clientes aqui, Silvano, ele vai ter que mudar a cabeça dele de fazer fluxo de caixa com impostos. Paga imposto, depois eu vou lá, eu parcelo, eu pago imposto, pago uma coisa, outra, vai acabar isso daí, porque senão você perde poder de negociação. Então vai ser interessante, vai ser muito, né, muito importante que ele tenha um fluxo financeiro dele um dia lá, e para isso vai precisar de um consultor, do sistema, e aí eu jogo a bola para você. Você precificar correto, né, cara? Precificar é um tema importante. Cara, eu também, assim, financeiramente, né, olhando aí, pegando o seu gancho, que a resposta seria, né, antecipou já aí a resposta, seria justamente essa, assim, independente do regime tributário, da nossa legislação tributária, seja atual, seja nova, ou a que vai ainda vir para frente, se a gente vai ter, vamos participar ou não, não sei também, mas sem dúvida nenhuma, para a gente atravessar esse caminho, ou até mesmo continuar o caminho que a gente está trilhando, sem um orçamento anual, sem um budget, sem um fluxo de caixa, sem um controle financeiro, né? Essa gestão financeira do seu planejamento, da sua receita versus a sua despesa, cara, isso é fundamental. Você não consegue chegar em lugar nenhum. Não é um negócio. Sem isso, não é uma empresa. Não é um negócio. Você pilotar, Não é um igual você negócio. dirigir um carro sem ter um painel. Então, Um avião sem um painel. Né? A coisa que eu mais pontuo e friso nos nossos clientes, assim, né, naqueles clientes que a gente principalmente faz aí, se for a sério, se é a mentoria, que atua no conselho e tal, é que, assim, acho que o mais importante você já tem, o cliente já tem, que é o faturamento. Cara, nós precisamos adequar a despesa ao faturamento, cara, e fazer sobrar quando você precisa. Para isso é manobra financeira. Então, essa é a grande sacada. Eu acho que a educação financeira para hoje, para amanhã, para o futuro, para qualquer regime tributário, qualquer país, né? Então, é isso, cara. Eu acho que é isso. Sem o financeiro, é trocar a moeda sem saber o amanhã, como é que vai ser. Exatamente. Boa. Então fecha aí, nosso convidado aí. Então, em cima de Né? tudo isso, né, que você falou, o sistema, então, o OMIE, né? Um sistema de gestão. E, cara, parece uma coisa muito difícil, né? Eu não sei, cara, assim. Eu acho que é muito mais disciplina, sabe? De você. Que basicamente, como a empresa faz, assim, do ponto de vista financeiro? Ela vende, compra, paga e recebe, né? Então, assim, emitir as notas, registrar as compras, registrar os pagamentos, classificar para onde foi. É o que você falou, né? E depois, cara, depois que você ajusta o seu processo, é buscar o crescimento. Que nem você falou, né? Você vende mais, você organiza a despesa, você precifica. Então, essa estratégia, né? Então, no fundo, acho que é uma grande disciplina, né? Então, a tecnologia está aí para isso, né? É isso, Não é uma pessoal. coisa tão complexa, é mais, como eu falei, é mais esse batidão mesmo, né? Porque depois a quantidade também não muda muito, né? Show de bola, assim, muita coisa, é um assunto que leva louco. bastante conteúdo, né? E deixa as suas redes sociais aí, Vangelis. Deixa aí, fala um pouco também da empresa, uma baita empresa aí também, a sua que você está fazendo aí, né? Fica à vontade, hein? Então, a OMIE, que é onde a gente trabalha, é uma plataforma de gestão na nuvem. Hoje estamos com quase 200 mil clientes. Basicamente, sistema de gestão, serviços financeiros, educação empreendedora na parte de cursos também, um portal colaborativo entre funcionários e fornecedores e clientes, tudo integrado na nuvem.
estamos aqui para ajudar o pequeno empresário. O nosso propósito é saber destravar o crescimento das empresas. Talvez seja isso, né? O Brasil é meio travado na questão das pequenas empresas, né? Então o software de gestão vem para ajudar. E a reforma é uma oportunidade de você não reset também, né? Aquilo que você falou, né? Vai ficar todo mundo mais ou menos igual. Então aí começar de novo, mapear seu processo, colocar um sistema, alimentar o sistema, fazer um planejamento financeiro, acompanhar o previsto e realizado, tomar as ações para aquilo que não está bom, para aquilo que não está rolando. Aí você pega um gancho que você falou no começo, o IA, né? Usar IA, usar tecnologia para você poder incrementar. Ou seja, todo Isso mundo não vai adianta. resetar, não é só a gente que vai ter que reaprender a analisar a parte tributária, o empresário Eu sou pequeno também. Então, TI sempre foi assim. Isso eu tô acostumado já. O que eu estudei na faculdade, eu nunca usei, porque sempre tá mudando a linguagem, né? As linguagens não mudam. Eu estudei COBOL, Assembly. Quando eu comecei a trabalhar, já eram outras linguagens, né? Então, eu tô sempre correndo atrás, né? Então, cara, a contabilidade vai ter que correr atrás também, cara. Tem que A gente desaprender para é aprender. economia dinâmica, é muito baseada na economia. Eu acho que a reforma, ela traz uma ênfase muito grande na economia, porque ela parte do princípio que você tem uma reindustrialização e uma gestão muito mais qualitativa, entendeu? Mais É isso claro. aí. Pessoal, é Esse isso. tipo de coisa. Nosso CoinCast 25º. E novamente deixar meu agradecimento. E volte sempre aqui, né? Pessoal, Valeu, valeu. valeu, Valeu, abração. valeu.